Ela vai ressignificar muitas questões que nós entramos em conflito nos relacionamentos e como encaramos a vida, a religiosidade, o destino, a morte. Se observar, se aproveitar, porque na formação as pessoas elas vão ser consteladas, elas vão aprender a olhar para dentro de si e ver se isso faz sentido e poder atuar, auxiliar mais pessoas. E aí acabei me apaixonando pela constelação e vi que eu poderia também usar daquela ferramenta. Inevitavelmente isso vai trazer dinheiro. Compreender essa dualidade que todos nós carregamos, que é uma dualidade entre culpa e inocência em todos os nossos gestos e atos. Quem puder, deve. Quem puder fazer a formação de constelação sistema, deve. Salve, salve! Sinta-se bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Existencial. Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você já sonhou em trabalhar com constelação familiar? Ou mesmo, se já trabalha, você gostaria de saber quais são os passos de sucesso da jornada de um profissional de constelação sistêmica? Pois é, hoje o episódio ele vai ser focado especificamente nesse ponto, constelação sistêmica. A gente vai mostrar aqui para você o caminho, a jornada que um profissional que quer trabalhar, que quer expandir o seu leque de opções, as múltiplas formas de atuação no trabalho, com valores, trabalhar com dedicação, com profissionalismo, com ética, com propósito, acima de tudo, é esse episódio. Hoje aqui eu estou recebendo Luciano Freitas pela segunda vez aqui para me ajudar a destrinchar essa jornada aí. Luciano, que é coordenador da pós-graduação em constelação sistêmica pelo Instituto IEX, o Instituto de Inteligência Existencial. Então vamos lá, Luciano, destrinchar esse ponto aqui. Agradeço o convite, Paulo. Eu também cumprimento todo mundo que aqui se encontra. E vamos lá. Pronto, Luciano, para começar direto ao ponto. Você acredita que a constelação sistêmica ela pode auxiliar a pessoa a se desenvolver melhor na vida, a dar um sentido, a dar um propósito, a instruir, de repente até para uma orientação profissional? Eu acho que principalmente isso ela faz, né? Ela vai ressignificar muitas questões que nós entramos em conflito nos relacionamentos e como encaramos a vida, até como encaramos a religiosidade, o destino, a morte. Então, eu acho que a constelação familiar, ela tem essa função, tanto no aprendizado da formação, que ela traz um desenvolvimento humano da percepção da vida para quem faz essa formação, quanto também abre leques para as questões profissionais, né? Pronto, falando relacionado a essa questão profissional. E aí quando você olha para os profissionais que, vamos dizer assim, que realmente se destacam nessa área, o que é que você acha que eles têm em comum? E eu vou até expandir um pouco essa pergunta. Você conhece alguém que mudou a sua vida, ou até mesmo você pode dar um depoimento com a constelação familiar? Muitas pessoas que mudaram tanto como pacientes, como quem fez uma formação em constelação familiar. Como paciente, muitas constelações são muito transformadoras, significativas. Às vezes a vida da pessoa vira ao avesso, no bom sentido, e ela se desenvolve bastante. Eu também não vou dizer que isso é uma regra, mas quando você tem aquela chave que impede o seu movimento e consegue achar ela dentro das constelações, a sua vida vai para frente. Agora, como professores, eu conheço muitas pessoas que viraram profissionais de constelação e têm se desenvolvido e crescido, né? Eu fui facilitador, fui coordenador também de outro curso de constelação, com 60 pessoas aqui em João Pessoa, e muitas das pessoas que fizeram esse curso hoje estão trabalhando com constelação. Outras, elas não focaram na questão profissional, mas sim mais na pessoal. Haviam pessoas no curso em que foram fazer o curso mais pela questão pessoal e depois viraram profissionais. Então existe um pouco de tudo, né? E eu até acredito assim, veementemente, de que toda profissão que você vai adentrar, ou curso que você vai fazer, ou seja, algo que você quer absorver para a sua vida,
normalmente as pessoas chegam com uma dor, né? Com uma questão para mudar ali, uma questão existencial, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista espiritual. E quando elas utilizam dessa ferramenta e vê a melhora em si, normalmente ali tem um chamado, quando há uma conexão com aquela prática, né? Aquele chamado de talvez você possa trabalhar com isso. Você sente que a constelação foi assim na sua vida? Primeiro, pergunta é: você foi beneficiado com a constelação, entrou como paciente, viu os resultados disso e a partir disso decidiu se tornar um constelador? A minha trajetória é um pouco engraçada, né? Eu me formei em fisioterapia e fui para a área de acupuntura, medicina chinesa. Trabalhei no Centro de Práticas Integrativas, onde entrei em contato com muitas terapias holísticas, terapias integrativas. Entre elas a constelação sistêmica. E aí, num processo doloroso de separação, eu fui fazer a formação de constelação. Realmente eu fui fazer para tentar entender esse processo também, né, de separação, questão de família e filho. E aí acabei me apaixonando pela constelação e vi que eu poderia também usar aquela ferramenta para ajudar pessoas. Porque na acupuntura eu percebo que eu posso regular as emoções, mas muitas vezes eu não consigo aprofundar numa causa específica da dor da pessoa. E com a constelação eu poderia. Então, acabou que eu entrei mais como curioso no curso de constelação e depois virei um profissional. Tá, então nesse sentido, como que alguém pode perceber, no caso que a constelação sistêmica, ela pode fazer parte da sua missão profissional? Por exemplo, para quem está acompanhando aqui e assim já se beneficiou com a terapia da constelação sistêmica ou até fez uma formação, mas de repente não investiu ainda mesmo na carreira, como que a pessoa pode sentir que está recebendo esse chamado da própria, vamos dizer assim, egrégora ali da constelação familiar para se tornar um profissional? Quando a pessoa experimenta a constelação e ela já é tocada, muitas pessoas já são tocadas e ficam impressionadas com aqueles movimentos, mas principalmente quando você, naqueles movimentos, reconhece que eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, eu acho que eu posso aprender isso. E isso já é uma espécie de chamado, que você pode ser mais uma pessoa a ajudar vidas, né? Agora, eu não digo que uma formação de constelação é exclusivamente para as pessoas que se sentiram chamadas. Muitas pessoas que não se sentem ainda aptas, começaram um curso e foram aprendendo e desenvolvendo. Também vi isso na formação que eu trouxe para cá. E muitas pessoas não tinham segurança em fazer a constelação, mas aí depois de acompanhar no estágio, elas hoje são consteladoras. Elas começam e se sentem, não, eu não tenho essa capacidade, mas depois de muito estudo, a pessoa consegue se sentir apta a fazer uma constelação. Tá, e você sente que, falando sobre isso, qualquer pessoa pode fazer uma formação em constelação sistêmica, digo, de qualquer área, precisa eu ser acho de que saúde? Quem puder, deve. Quem puder fazer a formação de constelação sistêmica, deve. Agora, eu não vou dizer que todos vão virar consteladores, mas vai ter uma transformação na vida, uma ressignificação de muitas coisas, de muitos conceitos. Não tem como não ter, eu digo assim sim a você, porque testemunho é vivencial. Como o curso é vivencial, você vai ressignificar muitas relações que você tem hoje no dia a dia. Por exemplo, sempre num relacionamento amoroso, em que você se sente sempre certo. A constelação vai dizer 50%, 50%. Cada um está errado 50%. Aí quando você vivencia e vê que é verdade, fala, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. Aí você vê que 50% é seu. E para de culpar o outro, sai do lugar de vítima. Pois é, e tipo, por exemplo, quando eu observo você constelando, até outros assim, e aí ver a desenvoltura de um constelador familiar em atuação, né, percebendo o campo, a sensibilidade, tendo intuição ali para dar determinados comandos, aí eu me pergunto, será se eu teria essa capacidade? Aí eu pergunto a você honestamente, você acredita que uma formação, por exemplo, como essa pós-graduação que está sendo lançada, ela ajuda de verdade, de fato, o estudante a desenvolver essa sensibilidade?
Ajuda, assim, todo mundo que vivencia constelação durante um grupo, por exemplo, tem um grupo no SUS, e esse grupo tem pessoas que estão lá há 1 ano, já há 3 anos até. E essas pessoas desenvolveram muita sensibilidade de campo, né? Entrando em personagem, entrando em papéis. Mas, além disso, cada pessoa, cada indivíduo tem uma sinalética que ela precisa perceber. Como é que você consegue perceber o campo? Há pessoas que elas percebem o campo pelas emoções, há pessoas que percebem o campo por uma questão imagética, visual. Então, cada um também, quando você se conhece, você percebe a sua melhor forma de atuação. Por isso que eu digo que cada constelador tem a sua forma de atuação, apesar, além da técnica, nós temos a técnica também, que é muito eficiente, mas além da técnica, você vai desenvolver a sua própria sinalética de percepção para conduzir um grupo. Tá, muito bom. Então, para saber um pouco mais sobre essa questão da compreensão dessas leis sistêmicas, eu quero perguntar para você o que é que todo profissional ele precisa compreender, por exemplo, ele precisa entender antes de começar a atuar. O que é que ele precisa de fato compreender para começar a atuar? Eu acho que compreender essa dualidade que todos nós carregamos, que é uma dualidade entre culpa e inocência em todos os nossos gestos e atos. Esse é o princípio de tudo. Por isso que eu afirmo que Bert Hellinger era um pouco taoísta. É uma dualidade que rege todos os movimentos da constelação. E, além disso, as leis sistêmicas, né? Que seria compreender a reverência, a ancestralidade, que seria a lei de ordem, a lei de pertencimento, que todos querem pertencer à família. E quando alguém não é visto, e quando alguém não é incluído, mesmo num passado distante, e quando há segredos, isso significa que essa lei foi violada, e nós estamos sob efeito dessa violação. E a terceira lei é a lei dos relacionamentos amorosos, de amizades, que é a lei da troca, a lei de dar e receber. Quando você consegue vivenciar em todas as dimensões dessa troca, o relacionamento tende a crescer. Quando não conseguimos, e na maioria de nós, como somos pessoas feridas e fragmentadas, nós não conseguimos em todas as dimensões, então nós sofremos o aprendizado das relações conturbadas. Tá, muito bom. Acho que cada uma dessas 3 leis aí, lei do pertencimento, lei da amorosidade e lei da honra aos ancestrais. A hierarquia, que seria a lei de ordem, tá. A lei de pertencimento, tá. Que todos querem pertencer ao sistema familiar de origem, e a lei de troca, ou de dar e receber. Perfeito. Acho que se fosse destrinchar cada uma dessas aqui, a gente levaria um bom tempo para entender a fundo, né? Mas eu quero perguntar assim, por exemplo, especificamente sobre essa lei do pertencimento. Eu acho isso muito real, eu acho isso talvez a necessidade de pertencimento como talvez a maior necessidade do ser humano, de pertencer, né, a alguma tribo, porque quando isso não acontece, a gente pode observar nas próprias relações sociais. Se uma pessoa, se um filho, por exemplo, ela sente que ela não é amada pelo pai, pela mãe, ela não é inclusa nas relações sociais, na escola, alguma coisa, há um sofrimento latente na alma dessas pessoas. E aí é onde eu acho bonito, de fato, carregar esse princípio nessa forma, nessa terapia, para auxiliar as pessoas a se sentir pertencente, sentir que tem um amor, sentir que é bem-vindo a esse mundo. E eu até falo assim, de verdade mesmo, o quanto isso na minha vida, das vezes que eu busquei exercitar essa lei, inclusive de sentir merecedor de algo, o quanto isso impactou a minha vida. Você tem alguma história, ou de repente até consigo mesmo, que exemplifique o quanto de fato essa lei ela é importante? Eu não sei a história, assim, agora não me vem à cabeça, mas a lei de pertencimento é justamente isso. Nós, quando crianças, queremos pertencer à nossa família de origem, ou queremos que nossos pais nos amem e que tudo vá bem. Quando isso não acontece, nós criamos feridas. Então, todos criam ferida, porque nada é perfeito. E nós podemos criar uma ferida por um simples esquecimento de um pai, tipo na escola. Atrasei meia hora para pegar meu filho. Essa criança pode ter criado essa ferida, e essa ferida vira um gatilho no futuro. Então,
Essa lei de pertencimento ela é projetada em grupos, em relações depois da família. Nós queremos pertencer ao grupinho da escola ou ao grupo da igreja. E essa pertencimento significa ser aceito como se é, e você vai criando lealdade às leis daquele grupo. E essa é uma das percepções de Bert Helling de por que, quando você quer pertencer tanto a um grupo, e esse grupo lhe aceita, e esse grupo lhe sustenta, você se vincula tanto a esse grupo que você se torna dependente dele e passa a defendê-lo até com sua vida. Agora, à medida que você se torna também independente, você se desvincula dos grupos. Então, por isso ele explicava as questões do nazifascismo, como é que aconteceu na Alemanha, de pessoas matarem uma outra em detrimento de uma ideologia, porque eles se sentiam pertencentes, aceitos, e acabavam aceitando as ideias que eles eram maiores que os outros. Mas é tanto importante ser incluído no amor, mas também é tão perigoso você ficar vinculado a um grupo e ficar unicamente preso às ideologias dele. Então, existe também aí uma dualidade. Por isso que o caminho da constelação, no final, é você também aprender a esse amor maior, esse amor mais amplo, além das dualidades. Boa. Essa sua fala ela traz várias reflexões, pontuações assim que eu vejo que se afinam muito com essa ideia existencial na vida, porque se tudo for a gente observar, a gente pode pegar várias palavras, termos, como por exemplo esse que a gente está falando, de pertencimento, liberdade, amorosidade, e tudo isso a gente vai observar que existe equilíbrio, e que se a gente for para um extremo, vai interpretar mal a palavra e fazer mau uso dela. Então, por exemplo, liberdade é algo maravilhoso, mas se você não souber utilizar essa liberdade, você pode criar circunstâncias ruins para a sua própria vida, né? Porque no sentido mais literal possível, se uma pessoa interpretar ela de uma forma errada e querer viver de uma forma, vamos dizer assim, libertina, então não é algo saudável. Uma distorção do conceito, né? Agora, o conceito de pertencimento tem uma frase na constelação que ela fala muito desse pertencimento. Se você falar, eu vejo você, essa frase é uma frase, na constelação a gente utiliza muitas frases de cura. Essas frases, elas têm de estar dentro da dinâmica sistêmica. Então, a frase, eu vejo você, você faz parte, eu vejo você, você é importante para mim. Ou a empresa dizendo para você, eu vejo você, funcionário, você é importante para aqui. Suas ações não estão sendo não percebidas. Isso já muda. É um reconhecimento, né? Um reconhecimento. Na família, eu vejo você, meu filho, você pertence. Eu vejo você, criança que faleceu na gestação, você faz parte. Todas essas inclusões, no final, eu acho que é esse campo amoroso trazendo todo mundo para junto, né? É essa força que a constelação tende a acessar através de frases, para no final a gente chegar nesse núcleo, porque nós não conseguimos automaticamente chegar nesse núcleo sentindo. Nós precisamos dessas frases. E essas frases, elas são importantes. E essas frases têm que ser dentro da constelação, porque na constelação, por exemplo, a frase perdão, ela me diz que eu lhe perdoo. Eu estou dizendo que só você errou, eu não errei nada. E aí, essa frase não cabe muito na constelação, às vezes ela entra. Mas a frase que entra é, eu sinto muito. Eu sinto muito, porque eu perdoo. Também a frase, eu agradeço. A frase aí é obrigado. Obrigado é uma troca. Apesar de que obrigado tem origem na escravidão, mas... Eu particularmente não gosto desse termo. Mas na força da constelação, das dinâmicas, o gratidão é meio vazio. É estranho, mas é. Porque é unilateral, tipo, eu não preciso de nada de você e tudo certo. Ou talvez porque as pessoas não estão prontas, né? Exatamente, elas ainda não alcançaram. Às vezes eu sinto isso também. Quando eu falo a palavra gratidão, eu até conceitualmente eu já entendo o poder dela. Mas na hora de sentir verdadeiramente, eu sinto que eu preciso graduar um pouco mais, talvez porque eu esteja ainda apegado a padrões ainda um pouco mais denso, mais baixo, como o da palavra obrigado.
E aí, para que faça sentido ali na dinâmica das constelações, talvez soe melhor em um determinado sentido, porque as pessoas elas estão um pouco ainda amarradas, um pouco mais a padrões densos. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas do amor cristão. Eu falei da outra vez, vou falar Embora agora. que não tenha falado, pode falar. O amor cristão, por exemplo, ele não está no sistema familiar. O amor cristão não é... Por que é polêmico isso? O amor cristão, o amor do sistema familiar é troca. Como assim troca? A mãe ama seu filho, é um amor absoluto, mas ela quer que esse filho esteja presente no futuro, ou visite o telefone. Então, todas as relações do sistema familiar, elas ainda são de dar e receber. Então, por isso que o obrigado faz mais sentido, porque é dar e receber. Se eu lhe convido eu sou seu amigo e só eu lhe convido ei, vamos tomar uma hora eu vou cansar, porque só eu estou indo atrás, só eu estou dando. Mas aí as nossas relações exigem uma troca. O amor cristão, ele é unidade. No momento em que você dá, você já sente que recebeu. Então, quando você ajudou alguém e naquele momento, seu coração tocado, você conseguiu doar e falar, pô, aqui tudo está pago. Aqui meu coração se preencheu. Ali você entrou nesse amor. Mas a gente não fica constantemente nesse amor. Nossas dinâmicas de relação estão dentro das dinâmicas de dar e receber. Nós talvez tenhamos que aprender esse amor cristão à medida que exercitamos cada vez mais, sentir esse lugar onde o dar já é receber, onde eu não preciso mais. E a palavra gratidão vem disso também. Ela talvez seja a unidade e a gente não perceba, né? Por isso que o obrigado preenche mais do que gratidão. Às vezes eu fico puto quando a pessoa fala gratidão também. Mas, Luciano, vamos lá. Se a gente pegar a origem, até de repente, para quem não entende da palavra obrigado, você sabe que na época da escravidão, então, os escravos, eles, quando faziam alguma coisa para os seus ditos senhores, eles eram obrigados a dizer para os senhores obrigado, para lembrar de que eles estão fazendo isso por obrigação deles, de servir. Então, se a gente pega a origem da palavra, ela é densa. Para mim, ela traz um pouco, ela carrega um pouco as energias. Eu não estou aqui querendo desvirtuar ou dizer que isso não deve estar incluso nas práticas. Mas eu até apliquei um sentido aqui para ela. A origem da constelação é alemã, né? Então ele vai para as palavras alemãs. Então o obrigado lá é diferente, mas ela tem o mesmo sentido do thanks, do merci, em francês, do alemão vai ter uma gratidão, não vai ser o obrigado do escravo. Mas a energia da palavra, eu acho que ela fica semelhante aqui, quando a gente usa nas constelações, o obrigado funciona melhor que gratidão. É nesse sentido, sim, que eu tô falando mais, né? Não, porque tipo, faz sentido. As pessoas, elas... as palavras que elas ressoam, algumas vão fazer mais sentido para umas pessoas e para outras, e aquilo ali, a nível mental, cerebral mesmo, o significado maior que elas dão para aquela palavra vai ter a chance talvez de ressignificar algo mais. E tá tudo bem, né? Eu gosto assim de pensar assim, beleza, a gente sabe disso, traz a consciência para isso e eu posso ir me desapegando de determinados termos que energeticamente não estão tão alinhados para depois poder chegar num ponto maior. Só para finalizar esse tema, o Namastê, por exemplo. O Namastê é o eu divino em mim, cumprimenta ou agradece o eu divino em você. Então, quando eu falo isso, o eu divino em mim, ele tem todo um sentido mais profundo. Aí ele entra talvez seja melhor do que gratidão, tá entendendo? É isso, mas... exatamente, porque as pessoas elas ainda não estão preparadas para o novo. Quando, tipo, por exemplo, lá na época que Jesus trouxe justamente para a humanidade naquele momento, amai uns aos outros, de que o amor, de que deve ter o perdão, de que já a lei lá do olho por olho, dente por dente já não deveria existir. O que é que as pessoas fez? Não aceitaram isso e crucificaram o Cristo, que trouxe uma mensagem tão profunda. Então, para mim, isso é a mesma coisa. A gente traz um conceito novo, as pessoas não estão preparadas ainda para lidar com ela. Vai ter um processo de maturação e está tudo bem. Isso faz parte da história da humanidade. Mas vamos lá. O prometido aqui, e a gente já está falando sobre isso, é passar os passos, certo? Que um especialista, que um profissional de constelação sistêmica, ele pode fazer na sua carreira. E a gente vai começar trabalhar com esses passos.
Dando nessa sequência, eu quero perguntar a você sobre, já aproveitando um pouco aqui, sobre essa pós-graduação que foi lançada. Ela tem um time de profissionais, né? Não é uma pós online, mas não é uma pós gravada, né? Ou seja, ela acontece ao vivo, em tempo real, ali com os alunos na sala, pelo Zoom, com 10 mais de 10 especialistas, cada um em seus respectivos módulos. Fala um pouquinho disso aí para a gente, para quem está sabendo, depois a gente volta para esses passos. Quem são um pouco dos professores, como é essa dinâmica do curso? Bom, quando eu fiz um curso de formação de constelação, eu tive só uma professora constante, né? Foi a mesma professora, foi a Ana da Fonte. E aí a gente se apega muito ao modo de um profissional de constelar, né? E a observação dessa pós-graduação vamos ampliar esse leque. Tem tantos consteladores com dinâmicas maravilhosas que a gente pode também ampliar na visão de quem enxerga as várias maneiras que você pode estar utilizando a constelação. Então nós temos nesse time Ana da Fonte, que é a minha professora, que ela já lançou 2 livros, O Tal da Constelação e o Tal agora eu esqueci o segundo livro, mas O Tal das Constelações, que é um livro taoísta, né? Associando o taoísmo à constelação. Nós temos Marli Cordeiro, que era consteladora há muitos anos também, e hoje ela trabalha exclusivamente com constelação sistêmica com cavalos, lá em São Paulo, lá em Santos. E ela viaja o mundo, né? Vai para a Argentina, já foi para Portugal e faz as suas constelações, mas ela também constelava com canto, então ela traz uma experiência única nas constelações. Nós temos Cristina Florentino, que é autora de um best-seller, Entre o Amor e o Ego, se eu não me engano. Eu tenho que olhar aqui o nome correto. E ela é uma experiente consteladora, também fez formação direta com Bert Helling. Vale salientar que essas 3 pessoas fizeram uma formação de constelação, cursos e workshops, direto com Bert Helling. Temos Bartol também, que ele se formou com Bert Helling, e ele é psicólogo e trabalha com também enteógenos, no curso de enteogenia. Ele trabalha também com constelações no budismo. E temos Luciane Berger, que é uma consteladora da Bahia, também muito experiente, e também ela é professora de especialização de outro curso. Temos um time assim muito, muito diverso, interessante e experiente. Eu acho que vai ser uma formação dentro do Brasil, se eu não me engano, não tem essa diversidade de professores, e que cada um vai trazer um aspecto de sua experiência. Muitos desses professores, inclusive, eles são autores de técnicas derivadas da constelação. Como a Ana, ela está com a constelação intrauterina, que é uma constelação que vai trabalhar as questões da gestação, tudo que envolve a gestação. A primeira emoção que você sentiu, e que pode ser o gatilho para muitas questões da sua vida. Então, ela deu origem a essa constelação. O Bartol, ele trabalha com a constelação voltada para o budismo, exercícios sistêmicos no budismo, que também é uma coisa interessante. Então, além da constelação tradicional, você vai ter a oportunidade de conhecer e talvez vivenciar essas constelações, essas derivações da constelação. Que são métodos desenvolvidos por esses profissionais, né? E vai estar lá também o professor Luciano Freitas, né? Sim, eu também estarei lá. Então, o pessoal que já me conhece aí dos grupos de constelação, aproveita aí para se inscrever. E eu desenvolvi a constelação dos 7 chakras, né? Onde você vai colocar cada pessoa num centro de energia, esses centros de energia da medicina indiana, do Tantra, e que vão revelar aspectos da personalidade da pessoa naquele momento, como é que você está naquele momento. Também uma constelação muito interessante de se conhecer. E ó, pessoal, eu conheço o Luciano, é um amigo meu, já tem aí pelo menos uns 10 anos, a gente se conheceu trabalhando em um centro de práticas integrativas em 2015, até 11 anos já de amizade. É um profissional que, além de ser um ser humano, não é porque está aqui na minha frente, mas eu realmente, de verdade,
eu tenho uma confiança em você, na sua sensibilidade, na forma como você se comporta no mundo, né, relacionado a tudo, princípio, ética, valores, e ao mesmo tempo assim, principalmente porque, por exemplo, na hora que a gente foi desenvolver o programa para lançar essa pós-graduação, eu digo, eu preciso, normalmente eu gosto que os meus coordenadores, as pessoas que estejam ali à frente trabalhando comigo, sejam pessoas, antes de tudo, de confiança. Depois que tenha, né, um grau de profissionalismo, ou seja, que entenda do assunto. E eu já fiz diversas constelações com você. Desde esse tempo, até hoje faço. Confio, minha filha faz constelação com você, daqui a pouco a gente vai fazer constelação de casal. E eu percebo, todas as vezes que eu fiz constelação com você, mudanças verdadeiras na minha vida. Algumas mais sutis, algumas de impacto imediato. Porque você tem uma coisa, Luciano, que eu admiro demais, que você confia no seu trabalho, você confia na sensibilidade que você está desenvolvendo, mesmo que erre depois. Eu estou falando aqui do grau de confiança de respeitar a sua intuição naquele momento, mesmo que esteja errado, mas você coloca para fora e expressa. Se fizer sentido para a pessoa, fez, se não, está tudo bem, segue a vida. E ter você como coordenador dessa pós, eu tenho convicção que é um ingrediente a mais. Todos os outros professores eles são reconhecidos, né, a nível de Brasil, e aqui em João Pessoa tem outros profissionais de constelação de referência. Você para mim é um deles porque eu vivencio na prática. Então, feliz demais com isso. Olha só, na lógica aqui, para quem está acompanhando e quem está ligado, a gente está falando aqui dos 10 passos da jornada do profissional de constelação sistêmica de sucesso. O primeiro passo, na verdade, já foi dito, que é a parte de descobrir o seu propósito. Então, se você sente e você está descobrindo que é o seu propósito trabalhar com constelação familiar, é isso. Primeiro passo, descubra, sinta, veja se você está pronto ou se está se aprontando. Não precisa estar necessariamente pronto, basta ter um desejo de se aprontar, né? Segundo passo que ele falou aqui, compreender as leis sistêmicas. Não tem como ser um constelador familiar sem compreender essas 3 leis, né? A lei da hierarquia, a lei do amor e a lei do pertencimento, que a gente destrinchou um pouco. E o terceiro passo é justamente isso, investir em uma formação credenciada, reconhecida pelo MEC, com profissionais, né, que é o que a gente chama multidisciplinar, ou seja, que tem diversos conhecimentos para poder agregar na sua carreira profissional esses aspectos, para que você seja um profissional mais, vamos dizer assim, habilidoso para poder atuar com as constelações sistêmicas. Faz sentido esses 3 passos? Faz É isso sentido. mesmo que a gente conversou? Pronto, então eu falei aqui de intuição, a gente falou até disso lá no primeiro episódio. E essa parte aí de desenvolver presença e essa escuta profunda. Você acredita que isso é mais um passo para se desenvolver como um especialista de sucesso? Eu poderia perguntar assim, qual habilidade diferencia um facilitador comum de um facilitador extraordinário? Extraordinário. Aí é a responsabilidade. Mas assim, uma coisa que o Bert Helling ele coloca é estar nesse estado neutro, né? Você não pode, na constelação, escutar muito, mas você também não pode, você tem que saber um pouco, dentro da pequena descrição que a pessoa traz, as dinâmicas incluídas dentro dessas leis, para você começar a facilitar. Mas ele fala que o maior passo do constelador é a neutralidade, é justamente por você não julgar, justamente por você também não ter necessariamente o desejo, a intenção de ser um terapeuta, de ajudar. Você está na neutralidade total, é que você consegue ajudar. Que esse é um princípio taoísta, né? O sabe o que não faz é o que mais faz, né? Nesse conceito. Então você entra numa neutralidade, e essa intuição vem dessa neutralidade, de eu escutar, se a pessoa falar algo absurdo, você não pode entrar num julgamento. Você, ok, então vamos colocar esse algo absurdo aqui para olhar. A minha professora, ela tem uma questão, não que seja absurdo, vamos respeitar todas as crenças, mas chegou um terapeuta, uma pessoa lá, dizendo que ela não se sentia da Terra, que ela se sentia de outro planeta e que não conseguia
vivia aquilo, ela achava que ela era, aí entrava nas questões espirituais de fuga da... Era um pleidiano, era um extraterrestre. É uma questão que para muitos terapeutas você vai dizer o quê? Isso é meio loucura, né? Não, mas para o constelador não. Vamos colocar aqui esse pessoal desse planeta aqui. Vamos colocar a Terra e vamos colocar você. Aí colocou, fez ela se relacionar com essa percepção dela do outro planeta, se despedir dela e ir para a Terra, porque ela está na Terra. A constelação teve aí uma finalidade de fazer a pessoa se sentir na Terra, mesmo usando as questões não convencionais que nós esperamos das descrições de problemas, né? Então, entrar nessa neutralidade e conseguir ajudar aquela pessoa a viver melhor. Normalmente nas linhas psicoterapêuticas, se um paciente ele chega com um tipo de esquizofrenia, algum grau, e ele começa a contar uma história, normalmente o terapeuta ali, ele entra na história do paciente e começa a vislumbrar como se aquilo ali fosse verdade, mesmo ele sabendo que não seja, que seja um devaneio do outro, mas para que a outra pessoa se sinta pertencente e acolhido, ele entra e começa a interagir com os elementos que ele traz para poder depois trazer ele para esse aterramento. Então faz todo sentido nessa lógica, né? Então tem os limites da ajuda, né? Como o Bert Helling, pelo menos em alguns livros dele, não gostava de ser chamado de terapeuta, não queria assumir essa postura de sábio, de ser superior. Numa roda, todos são iguais. E aí entrava na neutralidade dessa roda e trazia nessa igualdade, nesse não desejo de ajudar, que se você deseja muito ajudar alguém, você entra no campo dessa pessoa e você acaba tomando para você coisas que não são suas. Mas nesse não desejo de ajudar, aí por isso que ele diz que não gosto da palavra terapeuta, e eu entro nesse lugar, e por isso mesmo que eu ajudo. Interessante isso, ele ajuda sem querer ajudar. Ele facilita sem estar com a intenção e o desejo profundo de fazer aquela transformação na pessoa. Então muitos consteladores, alguns usam essa técnica, quando a pessoa chega e fala, eu estou aqui, você está aqui porque você quer, eu estou aqui para facilitar o seu processo. Eu não sei mais que você, eu sou igual a você. E assim vai, ele não se coloca nesse patamar de superioridade. Aí, nessa neutralidade é um desafio você entrar nesse lugar realmente, mas às vezes a gente sai, às vezes a gente entra nesse lugar um pouco de que sei mais, mas quando mais funciona é justamente quando eu digo que nada sei. Você falou há pouco sobre um tipo de provérbio taoísta do sábio. Repete ele aí, por favor, e desce um pouco mais. Eu não sei exatamente, mas dentro do Tao Te Ching tem o sábio é aquele que nada faz, e justamente por não fazer é que as coisas se movem, é uma coisa assim, né? Mas eu nunca tinha entendido esse processo, porque para mim parecia você abandonar as coisas, né? Não faz sentido ficar só meditando, mas na constelação isso fez muito sentido. Nesse sentido aí de que você entra num lugar em que você não quer muito interferir. E nesse lugar você consegue ver melhor e facilitar os movimentos da própria pessoa, né? Eu gosto muito desse entendimento, ele gera um pouco de fato de confusão, na verdade, às vezes, mas se a gente for observar em várias tradições, nas tradições milenares dos mestres sábios do Ayurveda, da meditação hinduísta, eles têm justamente uma forma, os mestres sábios orientais, eles têm uma forma de ensinar aos seus discípulos através de koans. O que são koans? São pequenas frases paradoxais que têm o intuito de fazer com que o discípulo ele bugue, ele não entenda mesmo, para que ele saia da lógica tradicional de se pensar sobre um assunto e dê um salto verdadeiramente para poder entrar num processo de confusão para começar a vislumbrar o novo. Por exemplo, tem um koan lá que fala assim, esse som aqui, ó, é o som de uma palma, né? É o som das duas mãos batendo. E qual seria o som de uma única mão batendo? Então, para você tentar responder isso de forma lógica, racional, pela a literatura clássica, você provavelmente não vai conseguir, você vai bugar, porque o intuito é justamente esse.
Então, frases assim como essas que a gente não compreende, esses mestres sábios mesmo, eles têm uma finalidade, eles já alcançaram um nível, eles sabem que não é na lógica tradicional que a gente vai encontrar as respostas mais sublimes. Então, eu gosto muito. Tudo que é paradoxal tem a ver com um podcast existencial. Mas, Luciano, eu quero te perguntar aqui, dentro dessa narrativa que a gente está desenvolvendo aqui agora, e quais são as formas de como um constelador ele pode atuar? É através de práticas individuais, coletivas, existem outras? Como que funciona normalmente? Ele pode atuar justamente numa constelação individual, ou seja, você fazer um atendimento individual com a pessoa. Você pode também trabalhar em grupo, juntar grupo de pessoas que vai ser um grupo de desenvolvimento pessoal, se esse grupo for constante, onde várias pessoas vão constelar suas questões, mas também quando você participa, você se desenvolve, você percebe, então é muito enriquecedor. Você também pode atuar em empresas, constelando o corpo da empresa que está em conflito, para que eles percebam qual é a questão sistêmica que está interferindo. Então aí eu vejo duas correntes aí, né? Existe uma corrente que diz que a constelação empresarial ela vai visar muito a questão das dinâmicas de lucro. E eu conhecia as constelações de empresariais de Ana, que ela vai visar a questão do humano dentro da empresa, que você, conectando toda essa questão humana, você vendo, colocando em ordem todas as pessoas, de acordo, fazendo elas serem vistas, todos passam a servir a empresa melhor e os trabalhos fluem. Então eu me afinizo mais com essa lógica. Apesar de que algumas empresas visam muito a questão do lucro e esquecem as questões humanas. Mas existem essas três opções, mas existem também muitos outros campos, como pedagogia sistêmica, onde você utiliza isso na escola para o aprendizado. Por exemplo, na pedagogia sistêmica, a lei de ordem. Como é que você, na pedagogia sistêmica, faz a chamada na escola? É pela ordem alfabética? Não, é pela ordem de nascimento. Você veio primeiro, você veio primeiro, você veio primeiro. Então todas essas lógicas mudam um pouco a sua sensação de pertencer, estar incluído dentro de algum grupo, dentro de uma escola. Então você tem muitas atuações da constelação familiar que você pode atuar profissionalmente. Além de você também estar desenvolvendo aos poucos o seu método, né? O que aconteceu com os grupos de constelação, surgiu essa constelação dos chakras, surgiu constelação zodiacal, surgiu vários tipos de constelação. Eu estou desenvolvendo apenas uma por enquanto. Mas é uma área muito rica de aprendizado. Se você acha que aprendeu tudo, faça a constelação, você vai ver que não aprendeu. Não aprendeu tudo, não sabe tudo. Maravilha. Então eu poderia dizer aqui que o passo 5 é aprender a conduzir sessões de constelação do ponto de vista individual e também coletiva em grupo. Isso para as formações clássicas. Se você faz um curso livre em constelação familiar de alguns meses, eu acredito que não deve existir curso de um final de semana, pelo amor de Deus, para constelador, né? Se existe, apesar de que o Bert Hellinger ensinava a princípio em workshops. Ele não queria formatar no começo como esses cursos, mas depois virou, né, uma formação mais intensa, precisava a pessoa fazer mais exercícios para compreender vários aspectos. Bert Hellinger prezava pela simplicidade. Então, mas a gente está fazendo uma pós-graduação. Então, existem conceitos em que ele bebeu que ele deixou muito simples, mas que a gente pode ver a origem desses conceitos. Então, no estudo universitário, de uma pós-graduação, a gente pode aprofundar em vários outros aspectos também, de onde ele tirou isso, né, teoricamente. E aí ele não colocava a origem bibliográfica desse conceito, mas a gente consegue, alguns professores já conseguem fazer essa relação e trazer para a psicologia, por exemplo, análise transacional, que é os papéis dos pais, da mãe, das figuras dentro do desenvolvimento individual de cada um. Então, isso ele trazia na constelação de uma forma vivencial e muito perceptível. Mas a parte teórica, a gente está trazendo aqui na pós-graduação também. Tá, então é isso que eu ia falar. Para
A pessoa que faz uma formação clássica em constelação familiar clássica, eu estou dizendo convencional, um curso livre e tal, de alguns meses, um final de semana, enfim, ela tem essas possibilidades de fato de trabalhar com os grupos, né? Essas questões aí que você falou, grupo, individual, coletivo. Agora tem um diferencial para o profissional que ele faz uma especialização em constelação familiar. Eu vou deixar que você possa expandir mais, mas de cara eu já percebo uma. Por exemplo, uma pessoa que faz uma formação em constelação familiar, ela pode atuar como profissional, professor em programas de cursos de especializações. Então, por exemplo, nossos alunos, na maioria dos cursos que é oferecido no IEX, quando eles terminam uma especialização e você vê que ele se destaca, que a gente observa, percebe isso, que há um destaque maior daquilo ali, porque ele estudou, porque ele se aprimorou e tal. Então, naturalmente, ele já é convidado para dar aula em nossos grupos de estudo, e se ele tiver um destaque ali também, se torna um professor dos nossos programas de pós-graduações. Eu vejo também que tem um campo de mentorias. Hoje, muitos profissionais se utilizam disso, né, das mentorias coletivas, individuais, em grupo, que aumenta muito a rentabilidade financeira, entre outros aspectos. Então, há um destaque maior para o profissional que faz uma especialização. Não estou falando apenas na área de constelação familiar, mas em qualquer outra área. Se você tem uma pós-graduação e você sabe se valer dessa nova habilidade, você consegue aumentar, sim, a sua rentabilidade, a sua conexão, né? Esses aspectos profissionais hoje estão utilizando muito em mentoria e grupos de internet, né? Constelações online, eu esqueci de falar das constelações online. Que nas constelações online você pode trazer N temas de crescimento individual. Ele serve de instrumento também para os coachings, é um outro instrumento para você fazer as pessoas desenvolverem aspectos que estão travados na vida, facilitando movimentos de constelação em grupos com temas específicos, como prosperidade, como o feminino e o masculino, como relacionamentos, e você pode juntar muitas pessoas nesses grupos. Mas assim, eu acho que o diferencial dessa constelação é esse aprofundamento que você pode ter na diversidade de pessoas que atuam em constelação com experiência há anos, e também as questões de conceitos que não abordam em cursos tradicionais de formação, que são mais a parte teórica, né? Nós abordamos muito a parte vivencial e prática da teoria de Bert Helling, mas e as origens dessa teoria, a gente pode aprofundar um pouco mais. Tá bom. E agora falando do ponto de vista assim mais específico desse profissional, você acredita que quando ele se especializa dentro das próprias constelações ali, em um tema específico, por exemplo, aquele constelador ele se torna especialista em trabalhar com cavalos, ele se torna especialista em trabalhar só a respeito da questão da prosperidade, tem uns que ficam bons apenas em trabalhar com dinâmicas de casais, voltada ali para relacionamentos específicos de casais e tal. Você acredita que isso é bom, é saudável, é útil para o constelador? Ele se destaca maior, ele consegue aumentar mais a sua carteira, inclusive de rentabilidade? A questão, assim, dos cavalos, por exemplo, a constelação com cavalos, ela constela todos os temas. Então, eu não é só uma constelação que vai usar a sensibilidade do animal, que é muito grande, para facilitar os seus movimentos emocionais. Agora, quando a pessoa está constelando mais relacionamentos ou isso, aquilo, eu acho que também isso é um momento do constelador de eu estou descobrindo que nesse momento isso aqui eu estou aprendendo mais com isso. E ele consegue facilitar muitos movimentos. Dizem que para todos os terapeutas, os pacientes que chegam para você também trazem as suas questões, né? Na perspectiva da holística. Então, às vezes você vai atrair muito um tipo de cliente. Claro que pensando no como você pode se destacar aí no mercado e você tem uma facilidade em algum tema, aí você vai desenvolver aquele tema. Mas eu acho que a pessoa não fica presa apenas nesse tema, não deve, né? Tá, mas você reconhece a importância de encontrar o nicho. Eu não estou falando especificamente, necessariamente só no campo das constelações familiares. Eu falo isso em quase todos os campos. Quando você
estuda, aprende, se torna um especialista naquilo ali, você encontra um foco e aprofunda naquilo ali, você tem mais propriedade para trabalhar sobre aquilo ali. Então, o que eu estou falando aqui é sobre o nicho. Você acredita que isso é importante, cada constelador, cada profissional, ele encontrar o seu nicho para poder atuar, embora ele vai compreender o sistema como um todo, básico, mas ele tem um ponto ali para aprofundar, para poder auxiliar pessoas mais naquele ponto. Eu acredito numa visão de mercado, sim, é importante, porque você vai criar uma afinidade com o tema em que você facilita para muitas pessoas. E se você consegue se destacar naquilo e fazer essa divulgação de uma maneira interessante, as pessoas vão lhe procurar mais para tratar aquela questão, porque vão ter confiança no seu trabalho. Tá, maravilha. Então, eu estou aqui preparando o terreno para ver se faz sentido, aí você diz. Então, aqui o passo 6º seria encontrar o seu nicho de atuação e se aprofundar nele. Você concorda com isso? Se não concordar, a gente desmancha. Eu acho que esse passo 6 nicho ele seria mais para frente. Tipo, eu acho que depois de você experimentar as várias formas de constelação, é que você vai se identificar com alguma parte, né? Seria uma coisa mais à frente, identificar o seu nicho. Talvez primeiro seria você experienciar e encontrar qual a minha identidade aqui, como é que eu posso atuar aqui sendo eu, estando presente. Eu acho que tem muito dessa identidade. Eu acho que quando a gente vai, o perigo do mercado é esse. E é um aprendizado meu também, né? Que é quando a gente vai tentando se adaptar ao mercado, a gente às vezes tira a nossa própria identidade. E a gente tem que encontrar um meio termo entre o mercado e a nossa identidade, para que nossa alma não saia junto. Tá vendo, pessoal? É por isso que eu gosto desse cara. Eu preparei um roteiro aqui de um ponto de vista, como ele falou aqui, comercial, mas que faça sentido, evidentemente, inclusive com a minha própria jornada de trabalho. E, de fato, escutando ele falar aqui, se tiver em ordem aqui, né? Não necessariamente eu coloquei numa ordem, vamos dizer assim, de jornada mesmo que faça sentido, embora seja mais lógico. Mas aí a gente faz a modelação. Encontrar o nicho já seria depois de você passar pelas outras etapas. Se formou aí sim, depois de você reconhecer, sentir, observar o seu campo, ver o seu real propósito, identidade, aí você vai escolher um por afinidade. Não porque tem uma tendência de ganhar mais dinheiro, não é isso? Mas perfeito. Se você puder casar os dois... Eu acredito o seguinte, eu acredito de verdade no seguinte, e isso é que é a mágica da coisa. Quando você opta por escolher o que está alinhado com o seu propósito, com a sua identidade, inevitavelmente isso vai trazer dinheiro. Inevitavelmente, sucesso, né? Como uma consequência, exatamente, a palavra melhor é sucesso. O dinheiro é uma consequência. E o sucesso aqui que eu estou falando não é sucesso de fama, estou falando de sucesso de abundância no sentido de estar bem consigo, de estar realizado consigo, de estar auxiliando pessoas, né? O Deepak Chopra, ele tem lá o livro lá, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que eu gosto muito, eu recomendo, é um livro simples, de uma leitura fácil, rápido, tem pontos profundos, algumas pessoas, embora algumas pessoas interpretem mais de forma superficial, mas ele trata justamente isso, que esse sucesso não está atribuído a ser um influenciador de sucesso ou aparecer repetidas vezes na TV. Não, ele está falando de um sentido de realização pessoal, profissional, espiritual, de estar bem consigo, onde as coisas fluem naturalmente na vida. E isso me pega muito. Inclusive tem uma das leis lá, dessas 7 leis espirituais, que é a lei do mínimo esforço. Que essa lei pouca gente compreende. Eu confesso que eu tive um bom tempo para vir compreendendo, ainda não compreender. Mas o que é isso? É você gastar o menos número de energia possível em uma atividade e ter o maior retorno possível. Em poucas palavras, algumas pessoas podem até dizer assim, é trabalhar pouco e ganhar mais. Que todo mundo quer isso, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Eu acho que está um pouquinho deturpado ainda. Não é apenas isso. É isso, mas não literalmente isso. Mas é no sentido de eu aplico energia, eu não preciso gastar tanta energia mental, emocional, me desgastar em algo, em um projeto que eu vou entrar. Eu simplesmente confio, eu observo se ele está alinhado com a minha jornada interna
e comece a fazer as coisas de uma forma não pensando necessariamente no dinheiro, no retorno que aquilo vai dar, mas no que isso pode produzir de bom para a humanidade e respirar de forma tranquila, confiar no processo, que as coisas elas acontecem naturalmente. Nisso eu acredito e eu venho aplicando isso na minha vida. Nem sempre eu consigo, claro, porque é um trabalho para se desenvolver, mas isso tem um poder muito forte. E eu acho que na sua forma de falar, na sua simplicidade, você está trazendo isso aqui aos poucos. Então, estamos chegando aqui na reta final. A gente falou aqui de alguns passos, certo? Eu sinto que a gente poderia falar aqui sobre outros passos, mas eu vou fazer o seguinte, até pela questão do tempo, eu vou deixar aqui, vamos escrever junto a sequência desses passos, mas, por exemplo, se tivesse para dizer mais passos, aí eu vou trazer do ponto de vista enquanto, vamos dizer assim, empreendedor, enquanto especialista em outras áreas e que eu observo que são pontos cruciais assim de sucesso, e você vê se faz sentido para a gente fechar aqui. Construir autoridade e confiança. É mais um passo. Né? Eu acho que esses são os passos que, inclusive está no curso também da pós-graduação, a questão do marketing. E hoje nós temos que aprender, todos os profissionais, não só da área da constelação, mas todos os psicólogos, todos os médicos, essa questão do marketing. E é isso que você está trazendo aí. Um dos passos desse marketing é construir essa autoridade. Pronto. E a pós-graduação ela tem profissionais suficientes para poder utilizar isso. Tem a disciplina lá, marketing digital aplicado ao especialista de constelação familiar, que vai desenvolver um plano, uma estrutura completa para tirar o seu projeto do papel e colocar no mercado. Isso trabalhando, evidentemente, com tudo que a gente está falando, com propósito, com significado. Pessoal, então é isso. Estão abertas as inscrições para a primeira turma em constelação sistêmica, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, com mais de 10 profissionais para atuar sob a coordenação do Luciano Freitas, que está aqui. É uma pós-graduação multidisciplinar, 380 horas, com disciplinas variadas, métodos variados, para que você possa atuar, né, reconhecer as múltiplas formas, conhecer as múltiplas formas de atuação desse profissional no mercado, fazer sim uma boa renda por mês, como consequência natural de tudo que a gente está falando, e o principal ponto é se desenvolver. A gente está vendendo aqui, é claro, um produto, mas não é necessariamente, para quem pega o feeling da história, não é um produto. A gente está vendendo uma história, uma narrativa, uma forma que você tem de se observar, se aproveitar, porque na formação as pessoas elas vão ser consteladas, elas vão aprender a olhar para dentro de si e ver se isso faz sentido e poder atuar, auxiliar mais pessoas no mundo, na sua prática profissional. Então, essa pós-graduação, se faz sentido para você, você vai ter o link aqui para poder se inscrever. Saber mais, eu agradeço a você, Luciano, por esse bate-papo aqui, mais uma vez, para mim. Valeu, Paulo. Obrigado a todo mundo. Vamos embora, se inscrevam aí nesse curso que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Beijo no seu coração e tamo junto.